Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 4 de maio de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Os fariseus e os escribas murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: Como é que bebeis e comeis com publicanos e pecadores? Lucas 5:30. Meta do mês: desenvolver os sentimentos de justiça e dever. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil cumprir o dever, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não possuem testemunhas, suas derrotas não têm repressão. Espírito Lázaro, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: cultive o dever de reparar qualquer ato de injustiça em relação ao próximo. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o estímulo à prática da reparação. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, esta manhã nós queremos pedir que nos ajude a estimular em cada um de nós a prática da reparação, a prática do perdão, a prática do amor, da fraternidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, agora de manhã nós teremos diversas atividades em nossa casa espírita. Nós vamos ter agora às 7 horas a preparação das atividades, teremos o tratamento espiritual, teremos a aula especial sobre a vida, né? Vida sim, aborto não, devido à campanha educativa Madre Teresa de Calcutá. E logo após as aulas, nós teremos uma caminhada no centro da cidade com as crianças, com os jovens, para fazer a campanha educativa, distribuindo mensagens em defesa da vida contra o aborto. Então, venha participar conosco dessa grande tarefa, tarefa do amor. E no final da tarde, nós teremos a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Então, venha estudar com a gente. Você tem vontade de conhecer o Espiritismo? Se programe, porque no dia 10 de agosto nós vamos começar as aulas novamente. Então, vai se programando aí na sua agenda para estudar conosco, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil, aqui em Alta Floresta. Você quer mais esclarecimento? Entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Então, nós já estamos aí há 55 dias estudando essa obra maravilhosa. Então, vamos dar continuidade ao capítulo 8 do Evangelho. E nós vamos demorar aí mais uns dias sobre esse assunto. Então, como eu havia dito, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Mas, como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. Pena de morte. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas que ainda hoje
influenciam ativamente a comunidade humana, partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Moisés, ancião, expira na eminência do Nebo, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico num horto florido de Kusinagara. Confúcio, o sábio que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte num leito pacífico sob a vigilância de um neto afetuoso. E mais tarde, Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de imortal, sucumbe em Medina, dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos à defensiva. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre juízes astuciosos, qual ovelha esquecida em meio de chacais. Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina se lhe dê o tratamento cabível aos histriões. Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural. E entregue à multidão amotinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação insólita. De certo, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, alinhando-se na cruz entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Cristãos de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime, como aprendestes a separar o enfermo da enfermidade. Educai o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente. Desterrai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a força, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás, dos quadros de vossa penelogia, e oremos todos juntos, suplicando a Deus, nos inspire paciência e misericórdia, uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no ádito da consciência, o aviso celestial do nosso Divino Mestre. Condenado à morte, sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra.
Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Religião dos Espíritos, da editora FEB, capítulo Pena de Morte. Meus amigos, a pena de morte revela o quão ainda somos tão inferiores, tão primitivos, que acreditamos ser a morte um ponto principal para a destruição de uma pessoa, relegando a ela toda a oportunidade de reparação, de resgate. Aqui, nesse encontro de Jesus com a pecadora, com a mulher adúltera, e é aqui a lei judaica definia que toda mulher que fosse pega em adultério deveria ser morta por apedrejamento, sabendo que quem a levou a esta situação estava livre, aquele que pecou com ela. E nós, por muito tempo, fomos criando dentro de nós que a mulher é o ponto frágil, que a mulher é a fonte do pecado. São equívocos doutrinários, equívocos teológicos que foram sendo formados em nossas mentes por muitos séculos, desde as leis mosaicas até hoje, tendo uma mulher como objeto de prazer do ser humano, alguém que não tem sentimento, alguém que está sempre a serviço dos desejos masculinos. E aqui Jesus revela para nós o amor, a compaixão, a oportunidade de reparação. E como que ele faz isso? Atacando, expondo a todos, rogando que os anjos do céu apareçam? Não. Levando cada um daqueles que ali se encontravam a repensar suas condutas, a repensar em si mesmo o mal que ainda viviam nos seus corações. Quem fosse puro, então, que jogasse a primeira pedra. O evangelista diz que, saindo do mais velho ao mais novo, foram todos embora. Então, aqueles que queriam colocar Jesus numa encruzilhada, numa armadilha, saíram fininhos, né? Saíram quietinhos, silenciosos. E o Emmanuel traz para nós aqui essa reflexão, que Jesus, na sua mocidade, foi excluído, porque Jesus mexia nas estruturas. Jesus não era um político, mas a estrutura que Jesus mexia, que é o ser humano no seu íntimo, a reforma estrutural da nossa vida, do nosso ser, nos transformando em pessoas melhores, isso sim fazia uma revolução. E todos aqueles que precisam e que desejam e que empenham no processo da revolução íntima, que é a reforma íntima, são excluídos. São tidos como pessoas que não têm valor, desrespeitadas, inclusive, por grupos religiosos. Assim como na época de Jesus, grupos religiosos que foram responsáveis pela sua condenação. Porque a fala de Jesus mexe nas estruturas. E quando o nosso grupo religioso ainda não se transformou e continua falando de Jesus, mas ainda não se modificou, precisamos repensar nossa prática. Porque esses grupos religiosos que assim pensam ainda estão
com o cutelo na mão, estão com a espada na mão, estão com o garrote, com a forca, com a guilhotina, com o fuzil, com a cadeira elétrica, com a câmara de gás em suas mãos, desejando que se empenha a pena de morte. E a pena de morte hoje não tem mais sentido de existir. Nós vemos que ela mata somente o corpo, mas o espírito não morre. E nós temos que dar condições para que aquele espírito encarnado reflita sobre as condições em que vive. Inclusive, os nossos presídios não educam as pessoas, não modificam, são depósitos humanos. E o dia que nós pensarmos, modificarmos essa prática, teríamos que fazer com que esses irmãos que erraram, quando fossem reintegrados à sociedade, fosse diferente. Mas a maioria tem dentro dos presídios a continuação do mal. Então, como diz o Emmanuel, que nós devemos suplicar a Deus para nos inspirar paciência e misericórdia uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no íntimo da nossa consciência, lá no mais profundo do nosso ser, o aviso de Jesus. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, meus amigos, nós vamos continuar por mais 3 dias estudando esse versículo do capítulo 8. Então, que essas mensagens que aqui nós estamos estudando possam provocar em nós modificações profundas. Nós estamos precisando de transformação. O mundo está numa evolução, o próprio sistema geográfico, magnético da Terra está passando por transformações e está levando a gente também a passar por transformações forçadas. Só que aqueles que estão com as ideações no mal, elas estão agressivas, irritadas e querem impor o seu modo de pensar de acordo com o mal. E não cabe mais num país que se diz cristão, num país que foi escolhido por Jesus para ser a pátria do Evangelho, nós disseminarmos ainda mais o ódio de raça, o ódio de um Estado contra o outro, de um povo contra o outro. Nós somos grupos únicos do mesmo Pai, então não temos como ficar com essas brigas constantes. E muitas vezes as, os desastres temporais que nós temos, os desastres físicos, eles vêm para poder nos unir e mostrar para a gente que não é desse jeito que se faz uma nação. Não é pelo ódio, pela raiva, pela ganância, pela imposição de uma crença sobre a outra, sobre a imposição de um grupo religioso sobre o outro, sobre um povo sobre outro povo. É preciso dar as mãos para continuar a vida. Eu vim para que todos tenham vida e que tenham em abundância, disse Jesus. Então, que a vida seja a nossa meta. Viver vale a pena. Vida sim, aborto não. Então vamos fazer prece, meus amigos. Graças a Deus, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Nós colocamos, Jesus, toda a população terrena em tuas mãos. Que possamos, Jesus, por meio das tragédias, as tragédias climáticas,
as tragédias íntimas, modificar-nos, que possamos, Jesus, largar de ser uma criança birrenta e buscar no teu evangelho, Jesus, as instruções necessárias para que a gente mude nossas perspectivas, mude os nossos paradigmas e que fundamentemos a nossa vida no teu evangelho. Fortalece, Jesus, todos os grupos, todas as entidades, todas as forças políticas, as forças que se encontram solidárias no momento de acolhimento a tantos irmãos que estão sofrendo com as enchentes aqui no Brasil, com a seca. Outros países também estão sofrendo com as guerras, com as violências de classes. Que o seu amor seja com todos, Jesus, fortalecendo-nos, encorajando-nos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.